vem cumprir sua missão. Força no seu coração, vem despertar, a hora é essa, é o chamado da floresta. Tudo é uma coisa só, a flor, o rio, o universo em nós. Vamos salvar esse planeta, respeitando a mãe natureza. O vento sopra e vai pra lá, mostrando onde é o seu lugar. Segue na estrada da verdade, vai encontrar a felicidade. A paz está nesse salão, o portal se abriu, ó minha irmã. Receba a cura da Mãe Divina, transformando as feridas. Confie nessa instrução, a paz está no seu perdão. A força do amor cura as mazelas de todo ser que vive na terra. He, 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 a, he, a, ho. He, 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 a, he, a, ho. He, 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 a, he, a, he, a, he, a, he, a, he, a, ho. Eu resolvi fazer essa live aqui fora e nesse horário para a gente falar um pouquinho mais a respeito do centro educacional, mas também rever alguns dos amigos. Aqui eu estava ao lado do mestre Juremeiro. Eu não sei quem se lembra dele, mas ele é o que não tem uma perninha. Ele ganhou uma prótese, mas ele não conseguiu se adaptar com a prótese. Então ele usa a prótese só às vezes. O que ele se adaptou bem foi com carinho. Isso ele tá bem adaptado. Ele não tem nenhuma queixa. E aqui ao lado a gente tem também a mestra Janaína. Quem lembra dela, ela tem uma mãozinha quebrada. Então os dois vivem aqui, nesse espaço, na verdade não fechado. Tem uma ala aqui e a gente também tá construindo uma casinha para eles. E é muito gostoso ver como eles são gratos. Eu costumo dizer que a gratidão para o ser humano, ela é uma forma de educação. Então a gente agradece porque alguém deu boa tarde pra gente, abriu a porta, passou o sal. A gratidão para eles é outra coisa. Tô querendo carinho, tem muita conversa aqui, pouco carinho. A gratidão para eles é um lugar muito sagrado e muito maior. A gratidão deles é um sentimento. Não é educação, não é uma etiqueta. Percebem a diferença disso? E isso é um dos ensinamentos deles. Quando a gente fala aqui mestres animais, pra gente entender um pouco mais isso, não é um delírio de imaginação. É realmente de conviver com eles e percebermos mais o quanto eles têm para ensinar. Desde a resiliência, da amorosidade. Imaginem vocês, se vocês tivessem tido essa questão de ter perdido uma perna porque alguém arrancou no facão depois de um ano que ela ficou apodrecendo e você com dor. Imagina se você teria essa amorosidade, esse olhar, essa tranquilidade de espírito. É óbvio, eu espero que sim, que você tivesse, mas o que a gente sabe é que na maior parte das vezes a gente não tem. E por muito menos que isso, inclusive, a gente justifica a nossa agressividade e a gente justifica também razões que a gente não se dispõe a trabalhar com os outros de uma forma fraterna. E a fraternidade é sempre um ensinamento também, antes da gente entrar no tema do centro educacional. A fraternidade é sempre um tema, porque vocês já pararam para pensar por que a gente perdeu a fraternidade entre seres humanos? Porque, obviamente, entre mestres animais e todos os outros seres, essa fraternidade acontece dada a oportunidade. Eles são respeitosos com a terra, eles são respeitosos com as mestras árvores, eles são respeitosos com outros mestres animais. Isso tudo acontece muito naturalmente. Agora, o ser humano perdeu esse senso de fraternidade. Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Como é que a gente consegue recuperar esse centro de fraternidade? A gente precisa voltar a entender o que une a gente. A fraternidade, ela é um elo em comum. O mestre animal, ele tem isso muito claro, porque o que liga ele
O que liga o que liga ele não é uma forma física, não é um lugar que mora, não é dinheiro, não é nada disso. Ah, você quer levantar um pouco? Não é nada disso. O que liga ele... Dá tchau para as pessoas, amor. O que liga ele é um sentimento profundo de gratidão, de amor, de tranquilidade. E isso a gente precisa resgatar na gente. Imagina, agora a gente não consegue nem realizar que a gente é filho da mesma mãe, terra, momentaneamente. E se a gente é filho da mesma mãe, é óbvio que a gente é irmão. Mas a gente não consegue realizar isso de novo. E não à toa esse senso de fraternidade vai se perdendo mais e mais. Então eu queria só colocar isso aqui para a gente ter um pouquinho mais de refletir um pouco a respeito disso. Se a nossa gratidão está sendo mera educação, a primeira das reflexões, e além disso, se a gente pode recuperar esse senso de fraternidade. E esse senso de fraternidade ligado a algo que nós temos em comum, independente do nosso gênero, da nossa raça, da nossa classe social, o que a gente tem em comum. Então temos muitas coisas em comum se a gente for pensar. Por exemplo, a gente tem o mesmo sopro vital. E o sopro vital, ou seja, essa mocinha que está vindo aqui e a gente tem o mesmo sopro vital, a gente compartilha disso. Essas plantas, elas compartilham disso. Então como é que a gente não consegue resgatar esse senso de fraternidade se a gente está verdadeiramente... Deixa eu prestar atenção, eu estou andando aqui para não... Como faz para a gente resgatar esse senso de fraternidade se a gente se sente isolado? E aí no isolamento tem uma outra coisa que acontece também. A gente não se vê capaz de realizar grandes coisas. A gente sente que é só a gente... Estou procurando um lugar aqui para eu sentar. A gente sente que é só a gente que está cogitando algo, pensando algo. A gente se vê só, a gente perde algo muito importante também, que é o senso de pertencimento. É uma das dores mais profundas do ser humano. É o sentido do quê? Da gente não conseguir pertencer. Vou mostrar aqui um começo de dia para vocês. Nossa, que começo de dia gostoso, todo mundo tomando sol. Olha que tranquilidade. E aqui tem 2 bebezinhos também, mas eu não estou enxergando aonde eles estão agora. Mas em algum momento eles aparecem por aqui. Queria que vocês também vissem eles, mas enfim, já veremos de novo. Então, outra vez, que a gente possa... Aqui é uma área reservada, fazia tempo que a gente não mostrava, inclusive. É uma área reservada para mestras árvores, mas também para alguns mestres cavalos, que precisam de tratamento especial. E tem 2 mestres bovinos aqui também, que estão mais isoladinhos agora, porque eles foram resgatados há pouco tempo e precisam de cuidados especiais. Eles estão um pouquinho mais lá para baixo, a gente ainda vai ver. O problema é que se eu descer muito, eu perco a conexão à internet. Então eu vou ficar aqui um pouquinho para a gente falar um pouquinho do centro educacional. Opa, estamos entrando na baia. E aí depois eu sigo a jornada por ali e vou mostrando vocês também para eles. Então, enfim... Acho que para começar essa conversa, a gente falando dessa gratidão, para a gente pensar um pouquinho a respeito disso e da fraternidade. E aí entra na questão do próprio centro educacional, ou seja, o que é isso afinal e como a gente está se movendo. O santuário, o Vale da Rainha, já há bastante tempo oferece cursos aqui. Oferece cursos voltados na minha área, ou seja, que é yoga, eu sou professora de yoga. Não fui professora de yoga a vida inteira, com 27 anos eu saí dos Estados Unidos depois de uma crise de identidade muito forte e de uma crise voltada para como é que a gente pode passar vivendo, simplesmente tendo a ideia de que a carreira de sucesso ou uma vida de sucesso é o que a gente ganha e não o que a gente dá. E isso realmente foi uma crise muito profunda que me levou a colocar uma mochila nas costas e procurar respostas nos lugares mais hediondos do mundo, tentando encontrar algo que valesse a pena ser vivido, que não fosse centralizado no próprio umbigo, que é tudo que a sociedade vai mostrando para nós. E quando a gente olha esse modelo social que a gente criou, é muito comum que outras pessoas tenham essa crise que eu também estou comentando. É muito provável que vocês que estão me ouvindo tenham passado por essa crise ou estejam nessa crise ou em algum momento vão, se vocês forem sinceros com vocês, vão ver essa crise acenando para vocês. Essa crise de estar no mundo, de se ver tendo que fazer certas coisas que não fazem o menor sentido, tendo para vocês, para cada um de vocês, tendo deixado todos os chamados do coração para trás,
E aí a vida fica vazia. Mesmo que a gente esteja vivo, fica um lugar de sobrevivência. Isso é muito triste. E aí vem a questão, a gente está ensinando isso para as crianças. Então, uma primeira parte é a gente realizar toda essa questão da gratidão. A gente geralmente fala para as crianças, fala obrigado quando alguém te dá alguma coisa, por exemplo. Só que a gente não ensina para as crianças o que é gratidão. E o mestre animal pode ensinar isso melhor que a gente. Quando a gente fala de fraternidade, a gente fala para a criança ser boazinha com outra criança na escola. Só que a gente não enxerga, não consegue mostrar para essas crianças um senso de fraternidade que é dado pelo exemplo. Quando o quê? Quando a gente consegue conviver em paz, harmoniosamente. E aí fica um pouco difícil para a criança entender tudo isso. A natureza ensina isso. Quando a gente está perto da natureza, a natureza já naturalmente ela vai acalmando a gente, vai colocando a gente dentro da nossa real potência. Tem pessoas que agem de determinadas formas, outras que agem de outras na natureza fundamental. E a Ayurveda traz um pouco disso também, o que é a natureza fundamental de cada um. Só que a gente está tão distante disso que a gente acha que as reações que a gente construiu em função dos traumas que a gente viveu é a gente. A gente está totalmente confundido. E aí, outra vez, qual é a questão disso tudo? A gente vai colocando isso em cima das crianças, em cima das próximas gerações, que automaticamente viram tão consumistas como nós, viram tão, peço licença, covardes como nós, porque nós sabemos que não estamos felizes e continuamos fazendo as mesmas coisas que não nos tornam felizes. E ainda por cima carregando uma culpa de que a gente podia ter feito de outra forma, mas a gente se vê por qualquer razão absolutamente preso dentro do que a gente acredita que é o mundo e que configurou a gente, sem opção para sair. E isso geralmente tem muito a ver com o tipo de trabalho que a gente escolhe, com a profissão que a gente desempenha. E aí tudo que a gente realmente gostava de fazer fica para trás e o trabalho vira só uma forma de pagar a conta e cada vez tem mais conta. Por quê? Porque a gente precisa, inclusive, viver um pouco ébrio, um pouco fora da razão para conseguir aturar tudo aquilo. Vocês já devem ter visto pessoas que terminam saindo, seja através de prazeres sensoriais de qualquer ordem, e aqui pode ser prazer de sexo, prazer de comida, prazer de o que quer que seja, mas simplesmente para conseguir se afastar de uma realidade que não consegue mais lidar. Agora, por que a gente não tenta lidar com uma realidade que sim é possível a gente ou mudar, ou construir, ou executar os nossos talentos? Então, primeiro de tudo, ou seja, quando a gente pensa no centro educacional, ele tem um lugar para a criança, mas ele tem um lugar também para os pais. Então, outra vez, desde sempre, o santuário ele sempre teve espaço para o autoconhecimento, que é uma filosofia da yoga, uma parte, um eixo central, vamos colocar assim, da yoga, o autoconhecimento, para que a gente consiga entender qual é a minha parte de mundo, ou seja, como que eu mudo o mundo, mudando quem eu sou. E automaticamente inspirando outros. E aí, à medida que a gente foi indo, a gente foi percebendo também que a gente precisava, exatamente ligado aos sentidos, a gente precisava, de alguma maneira, ser mais forte na conscientização. Só que essa conscientização, quando os mestres bezerros surgiram, viram que é um projeto de educação. Então, a conscientização, ela passa a ser chamada de educação. E todos os cursos que a gente dá aqui, voltados para o autoconhecimento, mas não limitados a ele. Porque agora, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com o Dr. Maurice e a gente vai ter o curso também para estudantes de medicina veterinária e a gente já abriu o estágio. As escolas nós estamos também abrindo para quê? No primeiro momento a gente estava pensando, bom, vamos às escolas. À medida que a gente falou do centro educacional, muitas escolas começaram a procurar a gente, muitas pessoas começaram a procurar a gente, coletivos começaram a procurar a gente para que essa proposta se desenvolvesse. Então tudo isso acaba virando o quê? A gente tendo um santuário, que é o Vale da Rainha, e a gente tendo no Vale da Rainha também um centro educacional. E nesse centro educacional, os cursos de yoga, como por exemplo esse, que agora dia 23 terá apresentação aqui, inclusive com Kirtan, com mantras do portal Veganismo é Amor, e depois são 12 módulos, o final de semana inteiro, uma vez por mês. Então a pessoa chega na sexta, vai embora no domingo e ela fica aqui em imersão. E tem professores convidados, pessoas que me inspiram muito, como Alelúlio, como o monge Satyanata, como Lama Lawang, como Fernando da Ayurveda. Tem tantas outras pessoas, a Ju Gittel, pessoas que são muito importantes no meu caminho e que eu tô feliz delas poderem estar nesse curso e passarem para quem tá aqui ensinamentos que elas obtiveram de um conhecimento direto,
Que isso também que eu vejo muito importante. A gente geralmente está indo para escolas, a gente está indo para cursos e pessoas passam ideias intelectualizadas para nós, mas que elas nunca tiveram acesso direto. E é completamente diferente a gente aprender de alguém que está tendo a experiência direta com aquela matéria. Quando eu sou professora de yoga, eu sou praticante de yoga antes de ser professora de yoga. O meu critério para encontrar um professor de yoga é saber se ele pratica. Ele pode ser um ótimo professor, mas ele não pratica, ele não é meu professor. Porque eu vou chegar em algum lugar na minha prática, cedo ou tarde, que vai precisar de alguém segurando a minha mão, alguém que já tenha percorrido aquele caminho. E quando a ideia é só intelectual, a pessoa não banca segurar a mão da outra. Agora, quando a gente tem o acesso direto à informação, quando a gente tem um caminho percorrido e a pessoa chega em algum lugar, a gente é capaz de falar, olha, pra mim funcionou assim, pode ser por aí, respira, relaxa. Isso vale pra qualquer coisa. Então, esse centro educacional, ele tá voltado pra quê? A gente tem usado os sentidos da gente simplesmente para prazer, mas a gente tem aniquilado os sentidos para a experiência direta da realidade. Então a gente vive em delírio, basicamente. A gente vive fugindo de uma realidade que a gente poderia construir, porque basicamente a gente não está suportando essa realidade e a gente também não tem mais coragem para mudar. Esse centro educacional, ele conta com alguns módulos que são online para todas as plataformas, para todas as matérias, e a gente pensando em 3 pilares: o mestre animal, a gente pensando no meio ambiente e a gente pensando também na saúde humana. Então tem vários cursos e várias frentes que estão sendo criadas para isso. E outra vez, se você está em outro estado, em outro país, você vai ter acesso a isso. Se você tem a condição de estar aqui, seja com a tua escola, ou então reunir, a gente recebeu há alguns anos um grupo de pais que eram de uma frente de desescolarização das crianças delas. E foi muito importante ver tudo isso, ver como elas reagiram por aqui. Então nós temos, ou seja, essas opções para quê? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente acredita que não existe forma da gente construir um mundo melhor se não olharmos o ser humano na essência principal dele. Não é simplesmente a gente falar o que não pode ser feito. Isso é uma falha da educação. Todo mundo que já esteve perto de criança sabe disso. Se a gente simplesmente fala, não faça isso, não suba, cuidado, você vai cair, a criança termina tolhida. Mas ela não termina educada. Educar é diferente de falar não para tudo. Então não coma carne, não coma queijo, não suba porque você pode cair, você vai se machucar, não fale isso, não diga palavrão. Agora, o que é que pode dizer? Qual é o exemplo que a gente dá do que pode ser? Daí, outra vez, aos pés da natureza, é muito fácil a gente ver isso. E, especialmente as crianças, têm um lugar muito receptivo para esses ensinamentos. Tanto é que elas terminam sempre aprendendo do que elas veem em volta e não necessariamente do que elas estão ouvindo. Então, isso tudo continua acontecendo aqui, ou seja, de uma forma de tomar cada vez mais proporção e corpo. Uma equipe já está sendo formada e nesse momento a gente está num processo para avaliar pedagogos. E pedagogos que entendam a complexidade desse ambiente e não simplesmente uma proposta pedagógica. Então precisa ser alguém que esteja de fato inserido nessa realidade e que tenha noção, ou seja, não apenas da criança. É isso que eu noto também que a gente fez muito, e não apenas na pedagogia. A gente vem separando muito demais. Então a gente vai ao médico, tem um médico que é só do estômago e tem um médico que é só do olho, tem um que é só do dedo da mão direita, outro que é só do dedo da mão esquerda. É óbvio, aqui eu tô carregando um pouco de ironia na minha voz, mas a gente terminou colocando tantas partes que a gente não consegue ver o inteiro. E isso é um problema muito sério, muito grave, porque muitas vezes é só quando a gente funciona no inteiro que a gente consegue entender por que aquele dedo deixou de funcionar. Faz sentido? A gente pode ter uma dor de cabeça e o médico ficar perguntando, não, mas por que essa dor de cabeça? E a gente ficar se perguntando, mas por que a dor de cabeça? Por que a dor de cabeça? E a gente não tá percebendo o que a boca tá fazendo para aquela dor de cabeça. Ou o que mesmo os pensamentos estão fazendo. Ou o que o sono tá fazendo para aquela dor de cabeça. Enquanto a gente não analisar o inteiro, as partes ficam muito limitadas. Tem alguém que consiga se definir aqui pela parte? A gente não se define pela parte. Então é necessário olhar, ter uma visão mais abrangente. E a gente foi separando a nutrição da medicina, a gente foi separando a psicologia da medicina, a gente foi separando o movimento da medicina. E essas nuances todas ali atrás estavam juntas. Então como é que a gente, em uma proposta elaborada e não em alguma coisa que seja vã,
consiga realmente explicar e colocar isso num sistema onde a gente consiga passar para frente. É esse o desafio que a gente está encarando nesse momento. Esse desafio de poder, em um sistema que contempla as partes e facetas, colocar o ser humano como um todo e não apenas como uma parte, onde ele é meramente manipulado naquela parte por não compreender essa inteireza que cada um é. Faz sentido isso para vocês? E isso cada vez é um processo de autoconhecimento para o adulto também, porque quando a criança começa a ir por esse lado, se o adulto não está atento, ele simplesmente poda a criança. A gente faz isso com as crianças e ninguém mais precisa de crianças que não tenham mais a oportunidade de viver na natureza. Até porque se elas não recuperarem esse senso ou não tiverem esse senso de pertencimento, elas não terão a chance que nós temos, porque a nossa geração tá tendo a chance do quê? De olhar para tudo isso e falar, daqui eu me resgato. E a gente ainda tem água. As crianças, elas não têm essa chance, porque se elas crescerem agora para 20 anos, se a gente projetar daqui 15 anos, e elas vamos fazer o resgate delas daqui 15 anos, não vai ter água potável. A gente já tem relatórios incríveis e assustadores a respeito de água potável. Quem quiser se informar um pouco mais a respeito do que os cientistas estão dizendo de certos elementos na Terra que estão faltantes e que hoje já estão sendo desenvolvidos em laboratório. E a gente continua, ou seja, num senso de distorção e de falta de pertencimento e de isolamento que parece que isso não diz respeito para nós. Agora, outra vez, a gente está tendo a chance de se resgatar. As nossas crianças têm? Não tem. Então precisa ir pelos dois lados, ou seja, os adultos apoiando uma mudança da criança e a criança saindo do computador, a criança saindo do iPad, a criança saindo do celular, a criança tendo acesso a esse tipo de amor, a esse tipo de simplesmente de olhar a natureza, de estar perto disso e recuperar outra vez o senso de pertencimento. Porque não é uma coisa de salvar a natureza, é salvar um único corpo. Um único corpo que nós também somos células. E o que a gente não realiza, de novo, é que a gente precisa enxergar esse inteiro. Não é salvar o outro, não é salvar um, é salvar todo mundo. E isso depende da nossa consciência. Falando a respeito desse projeto em si, algumas pessoas me questionaram sobre o desafio de trazer tudo isso à tona. E realmente é desafiador. E eu noto que é muito desafiador porque a gente também foi acostumado a não sonhar mais. E a gente foi acostumado também a falar para o nosso coração, quando ele traz alguma ideia a respeito de como o mundo poderia ser, simplesmente olhar para aquele coração e dizer assim, olha, de verdade, esse coração dizendo isso é alienação. Você sabe que se você fizer isso no mundo, não vai resultar em nada. E aí o que a gente faz? A gente abafa todos os chamados do coração. E geralmente é no coração que a alma fala. E a alma, diferente da cabeça, que ela fica gritando para saber se a gente fechou a porta, desligou o gás, deixou o mestre cachorro separado do mestre gato. A intuição, ela não fala nessa potência. A intuição, ela é um sussurrar. E se a gente não tem um pouco de silêncio dentro da gente, a gente nunca vai escutar. Então, quando a gente fala a respeito dos desafios, é óbvio que sim. Agora, alguém quer viver uma vida com menos desafio para não viver a missão? Eu gostaria que vocês respondessem isso, que cada um respondesse isso. Então, eu tô disposta a abrir mão dos desafios da minha vida, que em contrapartida dos desafios ligados ao meu coração, a essa voz da minha alma que sussurra para mim, eu tô disposta a viver sem esses desafios, porque afinal de contas eu quero, ter uma vida mais tranquila. Sendo que a vida em si vai me trazer desafio. Agora, qual é a minha força para lidar com o desafio que vem de um propósito que o coração manifesta, ao invés da falta de força para lidar com desafios que a vida coloca para mim quando eu tô fora do caminho? E aí eu gostaria que a gente tivesse um outro olhar nisso também. No curso de yoga, na filosofia, a gente vai estudar um épico que chama Ramayana. E no Ramayana a gente tem um demônio, a figura de um demônio. E esse demônio, na verdade, é justamente o que leva o homem para Deus. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que as dificuldades, quando a vida, às vezes, ela bate na gente muito forte, talvez o que ela esteja tentando falar para você, para mim, para todos nós, seja que a gente se esqueceu ou a gente abafou aquele chamamento que estava no coração, que a alma sussurrou. E aí é preciso uma bela de uma pancada para colocar a gente no caminho de novo. Então sim, é difícil. Agora eu prefiro a dificuldade de viver a missão que cada um traz, a ideia
de talento que cada um pode oferecer ao mundo, do que viver o desafio de uma vida vazia. Qual desafio vocês preferem? Porque o que eu tenho visto também é que muitos de nós têm preferido o desafio de uma vida vazia. Então eu falo, nossa, que loucura eu pensar que eu posso fazer isso. Que loucura eu querer abrir um centro educacional. Que loucura a gente querer ter um santuário. Que loucura eu querer dar aula de yoga. Que loucura eu querer largar essa faculdade. Que loucura eu querer morar em outro país. Que loucura eu pensar nesse projeto. Que loucura, que loucura, que loucura. E aí a gente vai abandonando tudo isso e a gente vive na insanidade, não na loucura, mas não nessa loucura saudável, nessas células que vibram. A gente vive na insanidade dessa vida vazia. E aí, outra vez, a vida, ela fica tão vazia, ela fica tão rasa, que ela fica insuportável. E é isso que a gente tá vendo em todos os lugares. A gente fala das crianças com Ritalina, agora quantas pessoas a gente conhece na nossa família, quem sabe até nós mesmos, que estamos com medicação. Estamos sendo medicados para conseguir viver a realidade. Ou então não dispensamos a bebida alcoólica à noite, ou algum tipo de droga, outra vez sensorial, que mude a consciência para a gente conseguir ir dormir e acordar no outro dia. Quantos de nós? E aí, olhando para tudo isso, como que a gente pode olhar e dizer assim que isso deu certo? Como? E como que a gente ainda por cima tem a audácia de olhar para alguém que está tentando seguir o coração e oferecer obstáculo? Então eu peço aqui pra gente também se colocar no nosso lugar enquanto ouvindo e sentindo alguém e tentar amparar. E às vezes o melhor amparo que a gente dá é acreditar. Agora, quando a gente vai para diminuir o outro, de repente o que a gente está fazendo é justificando para nós a razão que a gente não faz o caminho do outro. Então, alto lá, porque já foi dito. Quando fulano fala de ciclano, a gente sabe mais de fulano do que de ciclano. Faz sentido? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes o que a gente tá falando pro outro não é pra ele, é pra justificar pra gente. Vocês já passaram isso, por exemplo, no veganismo, quem é vegano aqui, ou mesmo vegetariano, de falar, não coma carne, a pessoa começa a justificar, falar de todas as formas possíveis, não por causa disso, por causa daquilo, e na verdade ela não tá mais respondendo quem perguntou, não tá mais respondendo você ou eu, ela tá se justificando pra ela mesma a razão pela qual ela não vai pra aquele caminho tão óbvio que tá na frente dela. E isso a gente precisa entender que a gente faz o tempo todo. Agora, até quando isso? Até quando a gente vai continuar desse jeito? Até quando a gente vai nessa inconsciência absurda? O tempo é chegado. Então, enfim, no Ramayana, no curso, a gente vai estudar, esse é um dos épicos que a gente vai estudar. A gente vai trazer também a Bhagavad Gita, a gente vai trazer a Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky, inclusive para falar a respeito do símbolo. Vocês já notaram que todos esses livros, eles têm uma simbologia muito forte? Quem já foi, mesmo a Bíblia, que a maioria das pessoas já tem mais contato, todo mundo tem um pouco mais, ou seja, de proximidade da Bíblia aqui no Ocidente, do que de repente de uma escritura. É óbvio que dependendo do teu caminho, você já pode ter lido alguma coisa do Oriente. Mas enfim, a Bíblia tem simbolismo. Ou a gente acredita que foi a maçã que tirou a Eva do paraíso. Ou seja, tem coisas que aconteceram ali que são símbolos. São símbolos e muitas vezes eles são símbolos distorcidos dentro de culturas da época. Por exemplo, culturas machistas. Por exemplo, vou arriscar aqui, é óbvio que eu posso ser acusada de ser uma herege, de estar colocando certos pensamentos aqui, mas eu estou colocando de uma perspectiva filosófica e não religiosa. Eu não estou questionando a Bíblia, eu estou questionando o nosso entendimento a respeito do símbolo e do mito. Faz sentido? Então, o que acontece? Por que tem tanta... Dá a impressão, a gente lê e fala, nossa, mas o que tá querendo dizer com isso? Daí a gente vai pro Ramayana e daí tem de novo lá o demônio. Como que é o demônio que vai levar pra Deus? O que é isso? Não, o demônio é ruim, não quero isso. Sai, demônio, sai, não quero. E a gente não entende esse símbolo. E por que tem tanto símbolo? Porque o símbolo, ele precavia lá atrás nessa sabedoria ancestral, que pessoas que não tivessem a condição de entender, como nós, especialmente nessa época, que fossem protegidos aqueles conhecimentos todos de nós mesmos. Faz sentido isso? Vocês já escutaram que Leonardo da Vinci já tinha o submarino inventado quando ele morreu? E a gente só encontrou isso escrito no que ele deixou depois, póstumo. Você sabe por quê? Ele deixou ali que ele tinha medo do que as pessoas iam fazer se elas descobrissem que poderiam ir sem que ninguém visse por debaixo d'água e chegar de repente num outro território.
E ele, por precaução, ele escondeu o submarino. Então, por precaução, os sábios de outras épocas esconderam de nós conhecimentos de que se nós tivermos acesso sem a devida consciência, nós nos machucaremos e machucaremos outros também. Ou vocês nunca escutaram dizer do mago da luz e do mago das sombras? O conhecimento é o mesmo. Só que o que é diferente? No Ramayana, por exemplo, tem uma parte muito bonita que fala a respeito de onde esse demônio vivia, era tudo feito de ouro. E aí existia também um lugar onde Krishna vivia, que era também feito de ouro. Mas a questão não era o ouro, porque aonde o demônio vivia, ele fez estátuas de ouro das mulheres que ele achava mais lindas, e ele colocou ali como objeto de cobiça, e ele colocava escravos ali para aquelas estátuas. Enquanto o ouro que era usado na cidade de Krishna era para receber os devotos de Krishna. Então, o que chama atenção? Que não é o ouro que é ruim, mas é o uso do ouro. E o que a gente tem feito com o planeta é sempre isso. Então, o símbolo, ele protege sempre. E como a gente vai avançando na vida? A gente vai entendendo o símbolo. A gente não entende a vida, ou seja, do que aconteceu para nós, mas o símbolo daquilo, o que aquilo representa numa ordem maior, aonde a gente consegue ter um momento que a gente vislumbra o divino, seja como for que você o receba no teu coração. Quando esse símbolo translúcido, ele é revelado. Não mais como uma proteção, mas como um presente para você, para cada um de nós. Quando a gente consegue entender aquilo na responsabilidade que a gente não vai colocar aquele tipo de conhecimento a fazer perder outros seres. E a razão que eu estou colocando isso aqui, que eu estou trazendo isso, é que hoje nós temos difundido informação sem conhecimento e sem qualquer tipo de cuidado. Então, basicamente, a gente vai... Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, na yoga, o que vem primeiro do asana, que parece um mero contorcionismo, é vendido até como um tipo de exercício físico aqui no Ocidente, antes do asana, antes da postura física, vem toda uma questão de valores que a pessoa tem em como ela trata o mundo e como ela se trata. E por que isso? Porque se eu não tiver o princípio de não violência comigo, quando eu tentar fazer uma postura e eu for gerenciada, administrada, motivada pelo meu ego, eu vou me machucar. Porque eu vou quebrar a minha coluna, eu vou distender um músculo, eu vou fazer uma coisa no lugar errado. Se eu não tiver um princípio de não roubar, eu vou roubar oportunidades de mim, eu vou roubar oportunidades do outro. Então, tudo isso precisa ser sempre muito compreendido e para a gente conseguir, ou seja, olhar para a educação que a gente tem hoje e olhar para o que está manifesto hoje e entender como é que a gente se diz tão evoluído, a gente se diz tão no futuro, como é que a gente consegue resgatar esses valores ancestrais. Porque a gente está falando aqui que a gente está conseguindo se comunicar por esse celularzinho agora, olha que bonito, a gente está se vendo, eu tô aqui na roça, tem conexão internet. E antes os caras estavam se comunicando por telepatia. Antes estava construindo pirâmide. Antes estava, ou seja, a gente tem registros, tem lugares onde a gente acessa que fala, putz, mas espera aí, será que a gente está evoluindo? Ou será que a gente está cada vez mais grosseiro? Olha o que pesa um celular, olha como é denso o celular. E olha tudo que ele explora até do reino mineral, que por vezes a gente não fala nada. E a gente acha que isso é evolução. Então eu gostaria que quando a gente fala de tudo isso que é voltado à educação, ao conhecimento, que a gente volte lá para trás e pense não que a gente está evoluindo agora, mas como é que a gente consegue uma evolução sublime que entende símbolos, que conhece mitos, que vive o próprio mito, que apresenta isso para as crianças. Vocês já notaram que sem o mito e sem o símbolo a vida é vazia? Você acorda de manhã, você faz as suas necessidades, geralmente. Depois você sai pelo que te motiva, comumente no corpo físico. É essa a nossa busca. Agora, se a gente tem o símbolo, então a gente vai atrás de algo maior. E é isso que a gente precisa voltar a passar para as pessoas. Voltar a passar para pessoas que são adultas, voltar a passar para as pessoas que são crianças. Porque do contrário, outra vez, a gente vai se perdendo. E quando o ser humano se perde, ele vai perdendo toda a vida ao redor dele. Ele vai colocando em risco absolutamente todos os seres, inclusive esse próprio. Então, eu quero aqui com isso, ou seja, apresentar o projeto do Centro Educacional. Não é um projeto para uma criança chegar aqui no santuário e abraçar um mestre bichinho. Não é isso. O projeto de educação do santuário, inclusive,
é a parte do santuário, ou seja, a criança estará vindo para o Centro Educacional Nova Terra e não para o santuário em si. E essa proposta envolve pedagogia, psicologia, nutrição e um corpo de voluntários e também funcionários que vão cuidar para que essa proposta se sustente, não como algo que seja um devaneio, mas algo que seja real. E agora, nesse ponto, eu perdi alguns comentários, se alguém tiver alguma dúvida, depois eu passo pelos comentários daqui. Eu gostaria de, nesse ponto especificamente, que a gente chegou agora, a gente se questionar a respeito desse mundo, se questionar a respeito da nossa missão nesse mundo e realmente, francamente, olhar se a gente está vivendo a vida que a gente quer viver. Porque se a gente não está vivendo a vida que a gente quer viver, é muito possível que a gente esteja machucando alguém. Muito possível. E não somente mestres animais. Que a gente esteja machucando a mãe natureza, que a gente esteja machucando outros seres. Se a gente está sendo guiado por valores egoístas, é muito provável que a gente esteja machucando outros seres, além do que isso causa para nós. Então eu gostaria desse atrevimento de perguntar para vocês, que cada um responda, se você não está vivendo, você está vivendo a vida dos seus sonhos, você está vivendo o chamamento do teu coração, você está vivendo o que a tua alma coloca para você como caminho, e se você não está, atenção, você provavelmente está machucando alguém. E esse machucar alguém é muito maior do que simplesmente alguma coisa direta. O machucar alguém pode ser tirar a oportunidade de alguém que poderia receber do teu talento se você tivesse a coragem de escutar o teu coração. Porque vamos pensar numa escala maior, que a gente vê só o nosso fio da teia, mas a gente não vê a teia toda. Então vamos pensar numa teia maior, que existem pessoas que estão esperando por você. Pessoas que estão esperando pelos teus talentos. E você simplesmente diz: eu não quero, ir a uma decisão pessoal. Só que essas pessoas, de alguma maneira, elas ouviram o teu coração dizendo, bradando no espiritual, que você faria aquilo. E aí, quando chega aqui na Terra e a gente de novo, vive ébrio com tudo que acontece nesse mundo, a gente esquece das promessas que a gente fez. E no Ramayana também tem uma parte muito bonita que, basicamente, ali é apontado que Rama, quando ele vai para exílio, ele diz que pedem para ele ficar na cidade, basicamente, porque ele era um rei muito justo e daí ele era impedido de reinar. E aí ele diz, eu não posso falhar com o meu Dharma, eu não posso falhar com a minha missão. A missão, quando eles colocam o Dharma, quando eles colocam no Oriente, tem um lugar muito parecido com a vontade de Deus que Cristo falou. Vocês lembram quando ele disse assim, afasta de mim esse cálice? E ele diz, mas se é a tua vontade que se cumpra. Então, no primeiro momento, ele vem com ele, depois ele fala, bom, é a tua vontade. Essa tua vontade é a lei. Essa tua vontade é o Dharma. E a gente vai se afastando disso. E cada vez que a gente se afasta e quebra as promessas, a gente vai destruindo uma parte do mundo. Qual é a parte que a gente destrói? É a nossa. A parte que a gente construiria e que por algum delírio a gente falou assim, eu não quero mais brincar disso. Agora eu quero fazer outra coisa na vida. Só que tudo que a gente ali se disporia a fazer para benefício dos outros, não é feito. Então, o machucar, ele não é às vezes direto. O machucar é o que a gente tira do outro ao não permitir que cada um seja usado como veículo nos talentos que trouxe naturalmente. Esse centro educacional, ele está em formação, eu vou fazer mais lives falando a respeito deles e de cada programa. Nesse momento a gente está no instante de escola, no instante de pedagogia, no instante de colocar isso realmente num projeto conciso. E esse projeto, outra vez, não é simplesmente chamar a escola aqui e ter as crianças vendo mestres animais. É algo que a gente vê aqui, a gente que está na equipe, não é algo só para o mestre animal, não é algo só para o meio ambiente. Eu gostaria também que a gente pensasse cada vez mais nisso também. Tudo que a gente faz que é só para um ou para alguns, precisa encontrar refreamento. Ainda que seja, eu estou fazendo isso pelos mestres animais do Santuário Vale da Rainha. É pouco. A gente precisa aprender a fazer por seres que estão no nosso círculo impessoal, ou seja, que estão na nossa fraternidade do sopro vital que eu falei no começo da live. Precisa estar num lugar onde não é o meu, onde não é o eu, onde não é pra mim. Precisa estar num lugar maior. Precisa acontecer isso. E enquanto isso não acontece, a gente fica esbarrando no egoísmo, a gente fica fazendo coisas pequenas. É óbvio, você olha e fala assim, putz, então não vou fazer o pequeno que eu posso? Faça o pequeno que pode. A gente costuma falar muito disso. Continua fazendo o que é, mas vá olhando para cada vez ampliar mais. Porque os seres em todo lugar estão sofrendo. E geralmente eles estão sofrendo por causa da nossa ignorância.
Então, gostaria de contar com vocês para isso. O próximo curso que a gente tem abrindo agora nesse momento é o curso de yoga. Ele se apresenta no dia 23 de novo. Ele tem os professores convidados, ele tem o estudo da filosofia, ele tem ênfase na filosofia, muito mais do que no asana. Eu costumo dizer que a prática física, ela precisa ser entendida como algo que não acontece no corpo físico, mas algo que acontece através do corpo físico. Ele é um curso de formação de praticantes que eventualmente pode formar também professores, se esse for o caminho de quem está ali. E aí também tem a questão, então eu posso sair do curso e da aula. Eu noto que tem muitas pessoas que vivem a vida inteira fazendo cursos, e não necessariamente de yoga. E elas sempre ficam, nossa, mas depois desse curso daí eu vou poder dar aula. Depois desse sei lá o quê, desse que eu fui agora, que eu me matriculei, então eu vou mudar de emprego. E o que eu noto é que quando a gente vai muito dessa forma, na verdade a gente está procurando uma validação externa. E curso nenhum pode dar isso para nós. É óbvio que a gente sim precisa ir no curso, é óbvio que a gente sim precisa aprender, mas o momento da decisão de que se é o teu caminho, dar aula, mudar de profissão, isso não é uma validação externa. Isso é algo que o teu coração vai gritar numa tal potência dentro de você que se você não escutar, você vai viver miserável o resto da tua vida. E volta naquele mesmo lugar do desafio. Que as pessoas olham e dizem assim, não, mas é muito desafiador viver desse jeito, Patrícia. E eu vejo que é muito desafiador a gente viver uma vida que não é nossa. Eu fico pensando coisas que eu poderia estar agora se eu não tivesse mudado a direção da minha vida, que seriam insuportáveis para mim. Agora, eventualmente não dormir, eventualmente desafios da vida cotidiana. E da onde vem essa força? Do propósito. Então a gente precisa fazer essas escolhas e entender também porque essas escolhas são tão importantes, porque a gente consegue justificar para as nossas crianças. Agora, do contrário, o que a gente faz? Se a gente não está justificando isso para nós, se a gente não tem clareza disso, a gente leva as crianças para percorrer o mesmo caminho que a gente. Agora, a gente tem planeta para isso? A gente consegue compreender que a gente não tem nem mais o tempo para isso? A gente não tem mais a possibilidade disso. Então é urgente. Tudo que está acontecendo nesse momento é absolutamente urgente. Chegado nesse ponto, depois dessa reflexão primeira que eu coloquei, primeira não, essa agora mais recente a respeito de se a gente está vivendo a vida que a gente sonha, aí tem uma segunda parte disso que eu vou deixar para reflexão, fechando essa live, que é, muitas vezes a gente olha para o que a gente está pensando e imaginando e a gente diz assim, da onde eu tirei essa ideia? Como é que eu pensei uma coisa dessa? Isso não vai dar certo. Porque... E a gente mesmo começa a falar coisas. Isso, inclusive, no curso de yoga, é algo que eu sempre enfatizo dentro de sala. Para quando estiver praticando yoga, prestar atenção no que está pensando. Então, por exemplo, eu mostro uma postura. As pessoas estão todas quietas, em silêncio. Aí dentro dela, sabe? Imagina, pessoa louca, ela acha que eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso nunca. Se eu fizer isso, eu me quebro. Imagina, isso aqui não é pra mim. Eu vou sair daqui. Imagina, minha cabeça já tá pensando em outra coisa. Será que as pessoas estão plácidas olhando? E esse tipo de vigilância, só cada um que pode fazer em si próprio. E a razão que eu tô colocando isso é, numa prática de yoga ou na meditação, a gente consegue enxergar como a gente pensa. A gente consegue ver os nossos mecanismos. A gente começa a entender que não é a vida que está sabotando a gente. Não é o marido, não é o pai, não é ninguém. É a gente. É a gente porque essas vozes, elas vão furtivas no nosso dia a dia. Só que quando a gente tem uma prática contemplativa, isso tudo se revela. E aí o que acontece? Quando esses mecanismos são revelados e eventualmente na vida real, fora da sala de yoga, onde a gente realmente deve praticar yoga, inclusive, a gente olha uma oportunidade, daí vem essa voz e fala, ah, quem é você? Você já identificou lá na sala, daquela postura que pra você parece impossível. E quando essa voz pergunta pra você quem é você, você fala, eu sou a dona da missão, eu sou a guardiã, eu sou o guardião dessa ideia. Então, se eu sou o guardião e se eu conseguir contemplar isso, eu vou conseguir contemplar os passos disso. Mas entendem? Ou seja, a gente precisa ter essa clareza. E geralmente a clareza que a gente vê e que ensinam pra nós é sempre referente à do mundo. A gente sempre procura isso fora. Então a gente se valida. Ah, eu vou fazer o 10º curso de formação de instrutor de yoga pra começar a dar aula. Você vai fazer mais 10. Enquanto você não se permitir. Ah, eu vou fazer mais 20 anos de estágio em Ayurveda para começar a atender. Enquanto você não se permitir, enquanto você não der o passo, o mundo não vai abrir. O divino, na Bhagavad Gita também tem um sutra muito bonito que Krishna diz, eu faço com você, mas eu não faço por você. Eu tô aqui, eu vou lutar com você, mas eu não luto por você. Ou seja, cada um tem que remar a sua parte. E a gente vai de longe disso.
Então, gente, passando, ou seja, por essa fase onde a gente, de novo, olha lá atrás e fala, eu tô vivendo a vida dos meus sonhos, e chega nesse ponto e entende os mecanismos nossos, aí eu quero colocar aqui que a gente sempre vai ter esse chamado dentro de coisas que fazem sentido com os nossos talentos e com os nossos recursos e com as nossas ferramentas. Ou seja, em sã consciência, a gente não vai, dentro dessa retórica que eu tô apresentando aqui, falar, eu acredito que eu posso voar e eu assisti aquela live, então eu vou subir no telhado e eu vou voar. Isso é uma insanidade, isso é um delírio egóico. O que eu tô falando aqui se chama de chamamento. Do que realmente o coração diz. E isso que o coração diz, e cada um sabe diferenciar isso. Só que muitas vezes a gente usa dessa falsa ideia do delírio para justificar a nossa covardia por não escutar o caminho que a gente precisa seguir. Faz sentido? Então a gente olhar e falar assim, peraí, isso daqui, se eu posso sonhar, eu posso realizar. Um grande homem já falou isso. Agora, se a gente para de fazer tudo isso, aí sim que a gente simplesmente vai boicotando. E por que é importante isso tudo dentro do centro educacional? Por que isso tudo é importante dentro da yoga? Por que isso tudo é importante na vida de todo mundo? Os filósofos deixaram para nós. Porque quando a gente começa a realizar isso, a gente simplesmente vai favorecendo que a vida flua e prospere. Eu começo a não impedir as torrentes que fluem de uma sabedoria cósmica universal, de baixo para cima, de cima para baixo, de todos os lados, de frente para trás, de trás para frente. Ou seja, eu começo a não impedir. Enquanto eu não realizo isso, eu vou colocando tudo para fora, é tudo outro. Então as causas dos meus problemas são todos os outros. Agora, o que eu tô fazendo para mudar esses problemas? Como é que eu vejo isso? Então eu quero impulsionar a gente aqui. É importante a gente realizar isso para a gente dar passagem para coisas maiores do que a gente tem dado. Eu quero pedir o apoio de vocês no centro educacional. Se você é de uma escola, se você tem algum grupo de desescolarização para as suas crianças, se você é professora, se você se atrai por essa missão, se você... A gente precisa trazer as crianças de volta para a natureza. A gente precisa voltar ao ser humano, ao senso de pertencimento, de que não é a natureza e nós. Somos nós. E como um inteiro, e não como parte. A gente precisa recuperar um senso de pertencimento e um senso de fraternidade. Para que a gente deixe de ser simplesmente educado, falando gratidão, por exemplo, como eu coloquei no começo da live. Para que a gente deixe de ser educado, condicionado a ser bom, por exemplo. Mas que de fato a gente pratique o bem. Faz sentido isso? Vocês já notaram quantos de nós estamos condicionados a fazer o bem, porque estamos adestrados que se não fazemos, então somos punidos? Agora, mestre Galo aqui. Agora, isso é realmente bondade? Entende? A gente precisa trabalhar para ser bom e não para simplesmente ser adestrado no bem. Por que isso? Por que o adestramento não funciona? Porque quando a polícia deixa de vigiar, qualquer polícia, se for a de um relacionamento para traição, se for da droga, se for da bebida alcoólica, se for o cigarro, se for a pornografia, se for o que quer que seja, a carne, o queijo, não importa. Quando a polícia deixa de ser, o adestramento sabe que não tem a punição e ele realiza aquilo. E vocês percebem por que todo mundo, a gente está falando de uma sociedade de seres humanos que querem ser bons, que se declaram bons e que ainda assim a gente vive num mundo caótico. Porque a gente só tá adestrado, gente. A gente não é bom, a gente só tá adestrado. E dar esse salto é o que cada um precisa fazer dentro de si. É manter a bondade quando ninguém tá olhando. É manter a firmeza no amor quando existe toda a razão, toda a justificativa para não fazer. É receber a ofensa e dar a outra face. Isso não significa que a gente vai ser tolo na vida ou bobo, mas é escolher as suas batalhas. É ter sabedoria. E isso eu acredito que a gente precisa na nossa educação. Não é simplesmente intelectualização, é sabedoria. Não é a gente simplesmente ensinar para as nossas crianças a terem dó. É sentir compaixão. É a gente conseguir passar um sentido de empatia. E empatia, eventualmente, até com o agressor. Porque aquele agressor, na história de vida dele, está simplesmente justificado nos erros, distorções e escuridão. E quando a gente pune, o que a gente faz? A gente gira a roda.
Então eu tô convidando vocês aqui para uma proposta de um centro educacional, pra gente parar de girar a roda do toma lá da cá. Pra gente começar a agir no mundo e não apenas reagir sobre esse mundo. Só que pra gente andar essa senda, a gente vai ter que educar adultos e educar crianças. Essa educação, ela não é algo que simplesmente vem como uma lavagem de fora pra dentro. Que esse é o adestramento de novo. E se não aprender, então apanha ali. E se não fizer, não. Ela vai além para que a gente verdadeiramente seja um exemplo vivo do que a gente está querendo ensinar. Então isso precisa acontecer, pelo menos o desejo de mudar precisa estar dentro da gente. O desejo da gente se olhar. E é muito desconfortável a gente olhar para esses lugares, gente, de verdade. Porque eles destroem toda uma persona falsa que é criada para a relação com o mundo. Com um mundo que aprova a gente dependendo do que a gente faz, do que a gente fala, de como a gente se veste, de como a gente se posiciona e tantas coisas. Então precisa ter muita força para bancar isso. E é uma força que para mim é uma força que vem do espírito, é uma força que vem do coração, uma força que vem desse propósito. Então precisa estar conectado no coração. Porque daí quando isso tudo vem, a gente fala, isso não é meu, tchau, até logo, não quero fazer isso. Eu quero ir de uma outra forma na vida. Eu não acredito mais nisso. Agora, quando a gente não está conectado, a gente pode se ver fraco. A gente pode falar, não, eu não quero mais isso, porque, nossa, isso vai mexer muito com a minha vida, isso está me fazendo pensar, Patrícia, eu não quero mais escutar essa live, senão amanhã eu vou pedir a conta. Amanhã eu vou sair desse trabalho, amanhã eu vou fechar esse relacionamento, não quero mais fazer isso. Para de viver entorpecido. Faz o que você tem que fazer. Vive da forma com que o teu coração está manifestando para você. E esse teu coração não está pedindo para você subir no telhado e voar. Ele está pedindo para você abrir as tuas asas espirituais e alçar voo nos céus que te pertencem. Para de viver atordoado, para de viver entorpecido, a gente precisa parar isso. E aí sim uma nova consciência surge. E esse é um princípio de educação primeiro, ou seja, a gente se educar. O nosso exemplo vai educar as crianças. E no ponto que a gente chegou, a gente precisa resgatar as crianças dessa falsa tecnologia que a gente criou. E voltar para essa tecnologia da sabedoria da terra, do que a gente vê de mestres animais. Essa tecnologia primeira que o mestre animal chega perto de você e ele te sente. E quando ele te sente, ele fala, eu vou me aproximar ou eu vou me distanciar? Porque se você tem uma energia muito agressiva, não importa se você é vegano ou não. Se a tua energia é absolutamente agressiva, eles se afastam. Se eu tô muito acelerada e vou falar com a mestra Búfala, que é muito amiga minha, ela já me comunica que eu tô muito acelerada. E ela já começa a fazer os trabalhos de descarrego dela para que daí a gente possa ficar tranquila. A gente precisa voltar para essa tecnologia. A tecnologia que sente. Centro Educacional Nova Terra. Eu peço para que vocês acompanhem. Peço apoio de vocês especificamente outra vez. Se vocês estão ligados a escolas, se vocês estão ligados a grupos de desescolarização, se vocês são professores, a gente vai dar notícia em breve do pedagogo responsável, que vai estar assinando esse projeto junto com a gente. A equipe já está se formando, inclusive no gerenciamento do projeto, e a gente sempre lembrar, as pessoas não estarão vindo ao santuário, elas estarão vindo a um centro educacional com uma proposta de psicologia, de nutrição, de pedagogia, de natureza, com uma proposta de educar o ser humano, no sentido maior, onde essa educação ela vem de contemplação e autoobservação, para que a gente seja um ser humano melhor e possa oferecer isso para os demais. O ser humano melhor não é pra gente se gabar sobre os outros. O ser humano melhor é o quanto a gente consegue, através da nossa existência, servir os demais. E enquanto isso não acontece, a gente de repente só tá iludido. Absolutamente iludido. Tô vendo, inclusive a psicóloga se manifestou aqui, ó. Tô vendo que tem pessoas da equipe aqui, docente, que estão por aqui. Vi que a Kênia acabou de entrar, eu comecei a live com Ju, Kênia. Então, meus queridos, eu espero que tudo isso reverbere dentro de vocês. Nos próximos domingos, a gente de novo vai dando, talvez não no próximo, no outro, aqui 2 semanas, a gente fale um pouquinho mais a respeito disso outra vez. E peço e enfatizo, se vocês têm escola, se vocês estão voltados para a área de educação, e essa educação de ambiente de aprendizado, nos procurem. E logo, logo a gente vai estar falando, inclusive chamando pessoas da nossa equipe para falar aqui junto sobre essa proposta, à medida que ela vai tomando esse corpo maior e mais robusto. Acredito que essas sejam as mensagens de hoje e fico muito contente de poder ter vocês aqui perto. Vou olhar rápido por aqui, se alguém tem alguma dúvida. Eu vi que tem várias pessoas comentando.
pra ver se tem alguma dúvida. Tem comentários. Agradeço os comentários de apoio e todas essas reflexões dadas por aqui. Muita gratidão, gente. Bom, os nossos canais estão abertos também. Se vocês tiverem resposta ou alguma sugestão disso que eu falei, escrevam ou pelo WhatsApp da Bio, com a Maísa, ou então pelo direct com a Vi. E a gente segue em contato e realmente falando um pouquinho mais a respeito disso tudo, para que ancore cada vez mais em nós. São provocações necessárias. E quem quiser estar no dia 23 para conhecer a proposta do curso, vai ter uma roda de mantras também. A gente vai falar um pouco de filosofia, para entender como que essa proposta torna a gente um praticante de vida, um praticante de yoga na vida, e não simplesmente alguém que se contorce dentro de uma sala, muitas vezes até por vaidade. Precisa estar em outro lugar. E eu convido cada um de nós para a gente percorrer junto esse caminho para ir para esse outro lugar. Graças, queridos. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo.